Meus queridos, eu vou convidá-los a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Muito provavelmente você nunca ouviu uma explicação, uma mensagem, uma pregação no texto que eu vou ler. Muito provavelmente. Esse é o desafio. E se você achou que é o desafio só porque o texto é inédito, olha só, eu vou ler e você vai, eu sei que você vai pensar. Não é um truque de mágica, porque foi o que eu pensei. O que é que eu vou tirar daqui? Olha o texto. A gente já está terminando a carta aos Romanos. Então vocês chegaram agora, porque hoje tem muita visita, por causa do batismo. Eu sei. Ou porque vocês foram convidados. Mas a gente já está nessa há um tempão. Não é? E a gente já passou por poucas e boas. Essa parte final é a parte suave. E é só você pesquisar por aí. Depois do culto, quando acabar, você fala assim: foi tudo isso mesmo? Essa risada denuncia que foi mais, né? Mas eu tenho um desafio maior, que é ter um monte de gente que não acompanhou a história e que chega no final e ainda assim tem que sair daqui entendendo. Olha que desafio. Porque eu vou ter que tirar uma mensagem importante para a sua vida no capítulo 16 de Romanos, versos 1 e 2. É só isso. E eu vou explicar por que só 1 e 2. Então vamos primeiro ler para você entender. E aliás, não feche a sua Bíblia. Por favor, mantenha ela aberta, porque o objetivo final não é me ouvir. O objetivo final é entender o texto. Ok? Romanos 16, 1 e 2, Paulo escrevendo aos Romanos diz o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. É isso. Aí eu não sei se você está orando por você ou por mim neste momento. Porque a pergunta é: que mensagem maravilhosa, edificante, transformadora sairia desse texto? Antes, deixa eu só explicar que eu não vou expor mais, porque esse pedacinho final é dividido em 3. Você tem uma recomendação, e ele só recomenda a Febe. Depois você tem uma série de saudações, pode ver aí, do verso 3 ao 16. Saudai fulano, saudai fulano. É o nosso famoso manda um salve. Tá? Manda um beijo manda um abraço. E ele faz isso para um monte de gente. E caso você tenha ficado curioso com Trifona e Trifosa, está no verso 12. Achou aí? Viu? Trifona e Trifosa existiram. E depois disso, o terceiro, então, recomendação, saudação e anotação, que eu não achei uma palavra que rimasse, que foi um meio que preste atenção, do apóstolo Paulo no verso 17, quando ele fala assim: presta bem atenção, ou seja, noteis bem, e aí ele não dá muito nome aos bois, porque pelo visto o pessoal sabia quem era, e como Paulo vai terminar dizendo para esse tipo de gente que quem atrapalha a igreja é amigo de Satanás, ele não deu nome, que é para não ficar chato, não é? Mas parece que Paulo meio que deu o retrato falado da pessoa. Repara bem na pessoa que faz isso e aquilo. Aí você falou: peraí, mas isso aí é o... Então, né? Que Deus o esmague quando esmagar Satanás. Ups! Se você quiser saber o que o texto ensina, você vai ter que vir no dia que a gente for expor esse texto, tá? Hoje nós vamos ficar na recomendação. Porque o que me chamou a atenção foi: este que escreve é ninguém menos que o apóstolo Paulo.
certo? Sabe aquela pessoa famosa e importante que se ela te citar, se ela mandar um abraço, e a gente adorava isso, eu não sei quantos de vocês cresceram com a Bispa Xuxa, mas a Xuxa era uma apresentadora de programa infantil que você ganhava um prêmio se você conseguisse. Era tipo a coisa mais legal que acontecia na semana. Porque quando a pessoa tinha oportunidade, ela perguntava assim: para quem que você quer mandar um beijo? Meu pai, para minha mãe e para você. Lembra disso? Se você lembra disso, você está velho. Mas é assim, né? Não é gostoso? Quando alguém famoso fala assim: eu queria mandar aqui um abraço, um salve para fulano. Eu fui citado, não é? Hoje em dia você paga para isso. Se você não sabe do que eu estou falando, porque vocês são tudo modernosos. Mas se você assiste um podcast, ele fala assim: se você quiser ser citado no final, manda um dinheirinho que a gente lê o seu recado. Aí você, poxa, fui citado, fui mencionado. Você pagou por isso. Mas você acha grandes coisas, mas não foi. Então veja bem, Paulo vai mandar um monte de beijo e abraço na próxima. E eu acho que vai ficando pior. Vocês estão achando que está suave para vocês? Funciona assim. Quando o sermão é fácil para mim, é difícil de ouvir. Quando o sermão é fácil de ouvir, é difícil de pregar. Porque se você acha que eu já estou pedindo a Deus misericórdia, porque se você acha que foi difícil tirar uma mensagem da recomendação, vai ser a primeira vez que eu vou pregar em uma saudação. O que será que Deus ensina em saudações? Mas fica a curiosidade para o próximo. Porque saudação é fácil de dar. A gente gosta das pessoas, né? Manda um abraço para sua mãe. Lembra disso? Eu estava 2 semanas atrás no interior de São Paulo pregando, em Limeira. E terminou a programação, devia ter uns 400 adolescentes, muita gente, os adultos que levam. E eu tô lá, preguei, falei para todo mundo, desci, fiquei quieto no meu canto. De repente chega uma pessoa adulta, por volta da minha idade, e diz assim: você não é o filho do João? Falei, pronto. Quando começa assim, e alguém vai te matar. Você que é o filho do João? Eu falei, então, meu pai chama João. João Abdias e Luciene. Eu falei, pronto, é eu mesmo, vou matar. Ele falou assim, uma coisa doida, né? Nós fomos amigos na infância. E você sabe, né, que é uma situação chata, porque ele não lembra da pessoa, a pessoa lembrou o nome dos seus pais, você não sabe de quem ele é filho. E ele falou, e eu já fiz uma cara do tipo desesperadora, e eu acho que ficou muito óbvio, porque ele falou assim: tenha calma, eu também não te reconheci. Foi minha mãe que te reconheceu. Eu mandei o link, falei assim: mãe, estou ouvindo aqui o pastor Jonatas Abdias. Ela falou: Jonatas Abdias? Existem poucos Abdias no planeta. Ele é o filho do João Abdias, porque ele é a cara do pai dele. Ele falou: vou lá conferir. Aí ele foi: você é filho de João Abdias? Sou. Então minha mãe mandou um abraço para você. Agora, recomendação é uma coisa difícil de conseguir. Recomendação é uma coisa difícil de conseguir. Hoje em dia a gente pede carta de recomendação, não é? Pois é. A minha pergunta era: Paulo recomenda pouquíssimas pessoas na sua vida. Eu entendo Epafrodito ser recomendado. Deu a vida. Quase morreu para fazer chegar, seja lá o que for que mandaram até Paulo. Timóteo, eu entendo. Menino prodígio. Foi apresentado para Paulo como um talento. Cara, treina esse rapaz que ele vai longe. Mas tu já tinha ouvido falar de Febe? E olha que a gente é crente há um tempo, hein? Você já tinha ouvido falar de Febe? Da importância de Febe? Pois é, nem eu. E aí Paulo fala assim, eu recomendo a nossa irmã Febe. E eu fiquei assim, por quê? Por quê? Eu entendo que todo texto é rico e que pode ser usado para nossa edificação e deve ser usado para isso. Até mesmo genealogia. Genealogia eu já preguei, já sei que tem lição boa em genealogia. Eu estou estreando
recomendações e saudações, não é? Então, ok, mas que lições nós tiraríamos daqui? Porque Paulo vai chamar a nossa atenção à Febe. Pois é, a gente precisa entender um pouquinho mais disso aqui. E eu vou contar para vocês algumas histórias, tá? Carta de recomendação é carta de recomendação em qualquer lugar e época. Paulo mandou a carta que você tem na mão, essa, aos Romanos, por Febe. No começo eu não fiquei convencido, mas praticamente ninguém duvida de que Febe foi a portadora da carta. Então, todos os estudiosos dizem que Febe levou a carta de Paulo aos Romanos. Então, quando isso é assim, você manda uma credencial. Você explica quem é que está segurando a carta na mão. Como aconteceu com Onésimo e Filemão. Paulo manda o escravo fujão para o seu senhor com a carta dele na mão, recomendando que Onésimo fosse recebido com alegria por Filemão e não com chicotadas. Olha só que interessante. Agora ele diz, recebe Febe aí. Ou seja, se Febe tinha que ser recebida em Roma, quem era Febe? E Febe era uma pessoa importante, mas não ali, em Corinto. Em Corinto. Porque Paulo se refere a Cencreia. E eu vou explicar isso já já. Antes, até por conta das crianças que vão ter que decorar o nome da personagem, pois é, o nome da senhora, Febe, significa brilhante, radiante, tá? É um nome pagão, bem ruinzão, tá? É um nome derivado da mitologia. É um outro nome para Artemis, a deusa da luz, que se você mudando de língua, você vai mudando de língua, vira Febe, em outra língua vira Artemis, em outra língua vira Diana. Essa você já ouviu falar. Diana dos Efésios. Diana dos Efésios era a Febe de outro lugar. Não encontrei de onde, mas há quem acredite que Febe era uma gentílica cristã que havia se convertido quando Paulo passou por Corinto, tá? Uma coisa curiosa, porque na Bíblia a gente sempre vê que quando alguém se converte muda de nome, a exemplo do próprio apóstolo Paulo, que era Saulo e quando se converteu virou Paulo, muitos cristãos permaneciam com o seu nome de origem, não recebiam um apelido cristão. Como a gente faz hoje? Você se converte e continua com o mesmo nome ruim que você sempre teve, não é? Eu conheci um pastor, tradutor, vocês também já ouviram falar, e traduziu muito para a Editora Fiel, chamado Eros. Pastor Eros é uma palavra grega que significa amor sexual, da onde vem a nossa palavra erotismo. O cara chama Eros. E aí eu, um dia, tive a oportunidade de conversar com ele, e falei assim, a gente é amigo até hoje, ele que traduziu meus documentos quando eu precisei viajar para fora. Eu falei assim, Eros, cada um vem seu nome, irmão. Seus pais não eram crentes não, né? Ele falou, meus pais eram crentes. Eu falei, como é que isso aconteceu? Ele falou, meu avô que não era. E eu sei lá por que cargas d'água, a minha vez era a vez do meu avô decidir o nome. E ele fez para me zoar, Eros. Tanto é que ele diz isso. E eu falei, e aí? Ele falou, agora é meu nome. Só que eu me vinguei. Eu falei, o que você fez? Eu falei, levei meu avô a Cristo. E ele diz, eu fiz para te zoar e no final eu me arrependo. Você merecia outro nome. Mas é assim, a gente mantém o nome. Febe também fez isso, né? E ele continua. Ele diz que Febe está cercada de situações que conferem dignidade a essa irmã. A primeira coisa que Paulo faz para que você perceba que Febe é alguém importante, vem antes do que ela fez. É quem ela era. Paulo começa chamando Febe de minha irmã. E não é pouca coisa ser chamada de minha irmã pelo apóstolo Paulo.
Depois, repara aí, Paulo reconhece que ela é uma serva. É desafiador. Sabe, deu uma lutinha. Paulo vai usar uma palavra em grego que a gente usa em português. Ele diz assim, no original, da sua Bíblia... Calma, eu vou explicar. Quem já conhece essa história está aí. O que ele vai dizer? No grego, Paulo diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. É isso que está lá, no grego. Que está traduzido na sua Bíblia, que está servindo. Tá? A palavra diaconisa, ou ministra, ou serva, era uma palavra muito polivalente. Antes de eu falar sobre isso, só para você entender que ela fazia isso em Cencreia. Cencreia é uma região que fica na extremidade do Golfo Sarônico. Agora vou começar. Onde fica isso? Né? O Golfo Sarônico, ou Golfo de Egina, chamava assim Egina por conta do Mar Egeu. O Mar Egeu era o mar que banhava a cidade de Corinto, onde tinha um porto. Tá? Cencreia era um estreito que ligava Corinto a outro lugar. Um estreito de terra era quase que como uma ponte. Era um estreitinho que ligava Corinto a outras cidades. E dali saíam portos. Na verdade, de Corinto saíam 2 portos. Né? Cencreia era um porto marítimo, era o nome do porto de Corinto. Um porto, de um lado, mandava para a Ásia, o outro mandava para a Europa. Foi de Cencreia, do porto de Cencreia, em Corinto, que Paulo partiu para Éfeso. Lá, aquele texto que a gente leu de Efésios, foi para lá que Paulo foi. Corinto era um istmo, um estreito. E Paulo recomenda a Febe porque lá, naquele lugar, que tinha a igreja de Corinto, Febe era uma diaconisa. Existem 2 argumentos. O primeiro é, diaconisa está errado. Por quê? Porque a única igreja que tinha diaconisa era Corinto. E se você já leu a carta de Paulo aos Coríntios, sabe que eles faziam tudo errado. Então, não é um bom argumento, tá? Pode esquecer. É porque na igreja presbiteriana nós não temos diaconisa. E você acabou de ler que Febe era diaconisa. E Paulo, ao recomendar Febe, parece estar recomendando uma diaconisa. E alguns concluem que a gente deveria ter diaconisa. Pois é. Não é não. Ao recomendar Febe, Paulo nos ensinará como identificar alguém digno da nossa recomendação. Mas para explicar esse negócio de diaconisa, eu já quero explicar isso dando para vocês o que é que isso ensina. Será que Paulo, ao chamar ela de diaconisa, está dizendo que a gente deveria ordenar mulheres à liderança da igreja? Esse é o ponto. Não. Eu entendo que Paulo, quando recomenda a Febe, está nos ensinando que existem pessoas que são dignas da nossa recomendação. Ou seja, recomendação, dignas do nosso respeito, consideração, apreço. Portanto, eu quero lhes falar esta manhã sobre como reconhecer alguém recomendável. Porque uma das coisas que a gente não gosta de fazer é escrever carta de recomendação. Eu escrevo muitas. E eu também peço um monte. No final do culto, eu vou mostrar um artefato que tem recomendação de outras pessoas a meu respeito. Esse artefato é um livro. A gente pede carta de recomendação. Você recomenda? Paulo recomendou Febe. E a pergunta que eu fiz é por que Paulo deixou isso aqui? Ou porque Deus fez com que o que Paulo escreveu permanecesse na Bíblia? A resposta é para que você saiba reconhecer quem é recomendável e o que você faz com isso. Mas, olha lá. Primeira coisa que você precisa enxergar em alguém, e a gente vai tentar enxergar isso em Febe, é que Febe era recomendável porque Febe
era uma serva. Era uma serva. Notem de que não há dúvida de que Febe fosse alguém importante. Só que Febe não era importante pelos motivos que hoje em dia você identificaria alguém como importante. Por exemplo, por ser mulher. Recebam Febe porque ela é uma mulher. E a mulher? Não. Não é porque ela é mulher, não é porque ele é homem. O fato de você ser homem ou mulher é um fato a seu respeito, não faz de você nada, nem especial, nem menor. Você só é o que é. A mulher tem grande dignidade? Depende. O homem tem grande dignidade? Depende. Não é disso que estamos falando. Febe tinha recebido a incumbência de levar a carta de Paulo ao seu destino em Roma. E a maioria das abordagens que a gente vê nesse texto tratam das questões ligadas a Febe ser ou não diaconisa. E eu acho que nem é esse o foco do apóstolo Paulo. Porque não há dúvidas de que Febe era uma diaconisa. Não há dúvida. A pergunta é o que isso significava. Quando Paulo diz que ela era uma diaconisa, Paulo está apenas dizendo que Febe era uma serva na igreja de Cristo. Porque a palavra diáconos significa servo. Alguém que ministra, alguém que serve. Paulo está dizendo que ela ocupa uma posição e realizava uma função definida, importante para aquela igreja. E não que ela era um diácono ordenado ou uma diaconisa ordenada. Por quê? Porque é verdade que a palavra diácono pode ser usado de uma maneira muito especializada, técnica até. Paulo usa a palavra diácono de maneira técnica em Filipenses, em Timóteo. Ele se refere no plural aos diáconos, mas não há qualquer menção na Bíblia de diaconato feminino no restante do Novo Testamento. Essa seria a única vez em toda a Bíblia que alguém é chamado de diaconisa. A pergunta é, será que é no mesmo termo? Será que Paulo usa os termos univocamente? Ei, você que está visitando a gente, muito prazer. Você não sabe, mas a resposta à minha pergunta é um óbvio não. Por quê? Porque quem está aqui há mais tempo viu com os próprios olhos que nós que já estamos estudando a carta também já vimos que Paulo usa inúmeras vezes, inclusive a palavra diaconia, de uma maneira genérica. Quer ver uma palavra que alguém que Paulo chamou de diácono? Jesus. Mas Jesus não é o pastor? Pois é. Paulo usava a palavra diácono de uma maneira genérica. Aqui mesmo, se você voltar para o verso 8 do capítulo 15, olha lá. Dependendo da sua Bíblia, você não precisa nem mexer. Ele diz, Paulo dizendo, Cristo foi constituído ministro da circuncisão. A palavra que está lá é, Cristo é o diácono da circuncisão. Será que Paulo está falando aqui de ofícios? Acho que não. Acho que não, eu tenho certeza que não. Não é? Ou seja, ele era o ministro, ele ministrava, ele servia os circuncidados. Nós não encontramos nas aparições posteriores que Paulo estivesse falando de ninguém, nem mesmo de si mesmo na qualidade de diáconos. Por que nós iremos fazer isso aqui? Somente se a gente tivesse interesse de provar uma coisa que Paulo não estava interessado em provar. Febe é alguém recomendável porque Febe era uma serva. Portanto, a tradução, por mais adaptativa que seja, está correta. A melhor forma de você fazer se entender o que significa a palavra diaconia, ou diaconisa, no caso de Febe, é que Paulo está dizendo que Febe servia tanto que era conhecida como alguém que servia. Entende? Não quer dizer que ela fosse uma oficial,
quer dizer que tudo aquilo que você faz muito te qualifica. Uma pessoa que aconselha muito, como é que você chama? Conselheiro. E se ela for mulher? Conselheira. Vai virar pastora por causa disso? Não. Uma pessoa que canta muito, como é que você chama? Cantora. Sabe quem é cantora lá na minha casa? Thaíse. Você acha que a gente vai gravar um CD? Percebeu? Você usa a palavra de maneira genérica. E uma criança que faz muita arte? Como é que você chama? De artista? Não. De arteira, não é? Ou seja, tudo que você faz muito te qualifica. Paulo está dizendo, recebam Febe, porque ela é conhecida por servir. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Roma não conhecia Febe. Hoje em dia, as pessoas querem ser dignas de respeito, de consideração e apreço pelo simples fato de existirem. E digo mais, as pessoas não querem só ser recomendáveis porque elas existem. Elas querem ser recomendáveis apesar do que fazem. Ou seja, a pessoa devia ser escanteada. Como é que o pessoal chama hoje? Cancelado, né? Não, Deus me livre, cancelar é feio. Faz isso não. Mas tem gente que precisava ser cancelada. Porque faz coisa feia, peca, criminoso, gente ruim. Mas não, as pessoas têm que ser aceitas apesar do que fazem, simplesmente porque respiram. Mas jamais pelo papel que desempenham. E Paulo está dizendo, Febe é recomendável porque o papel que ela desempenha na igreja lá do Istmo de Corinto, a igrejinha que a gente plantou lá no Porto de Cencreia, como é que, se você aparecer por lá e perguntar assim, Febe, quem é? Eles vão dizer assim, a moça que serve, a moça que ministra, a moça que ajuda. Em Mateus, capítulo 20, verso 26, não precisa abrir, mas se você quiser, abra, se não, anota. Em Mateus 20, 26, Jesus disse que quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Ou seja, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Meus queridos, as pessoas não querem mais passar pelo caminho do serviço, mas querem alcançar a glória. As pessoas não querem passar pelo caminho do serviço, mas querem o apreço e o respeito dos outros. Quem age assim é mimado, infantil e bobo. Sim, falei bobo. É bobeira. Eu existo. Tem gente que só existe, nem pensa. Antigamente a pessoa ainda pensa, logo existia, né? Hoje em dia a pessoa só existe. E quer o quê? Um prêmio por existir? Não, Febe é recomendável porque ela fez uma coisa que ninguém está disposto a fazer. Ela serviu. Tanto é que tem um ditado que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Febe era importante porque servia. Enquanto esse povo bobo, infantil e mimado morre na praia desejando o que nunca vão ter, Febe serviu e se tornou alguém recomendável pelo apóstolo Paulo. Está gravado para o resto da história. Teve uma mulher chamada Febe e o apóstolo Paulo recomendou porque serviu. Quem se recusou a servir nem foi mencionado. Como é que a gente faz para identificar alguém recomendável? Repara se essa pessoa serve. Mas tem outra coisa que Febe fez e que também torna ela recomendável. Paulo até explica isso. No finalzinho do verso 2 ele diz assim, por quê? Dá dando uma razão para isso. Porque Febe era uma protetora. E a palavra protetora é tão ruim,
não é? E ela não significa o que você quer dizer. Eu sei que vocês não estão assistindo, mas eu vou fazer a menção porque está mais forte do que eu estou conseguindo controlar. Recentemente, uma empresa de streaming, não vou dizer qual foi a Netflix, lançou uma série chamada She-Hulk, a protetora dos heróis. Tradução péssima, porque não quer dizer que ela protege os heróis no sentido de força bruta. A frase original é que ela é a advogada de heróis. Attorney of a hero. Ela é defensora de heróis no sentido de que ela defende na corte, que ela é advogada. A piada é que ela é super forte, mas tem que ganhar pelo poder do argumento. Essa é a ideia, né? Tá certo que vocês já sabem que tem toda a agenda de lacração, de etc. Não vamos entrar nelas aqui. O ponto é, Febe era a She-Hulk de Jesus. Tá, eu falei que era mais forte do que eu. Por quê? Porque quando Paulo se refere a ela como protetora de muitos e de mim inclusive, muito provavelmente Paulo pediu para que mandassem Febe de Corinto para lá, porque já fazia algum tempo que Febe era a sua advogada. Ela era a defensora de Paulo na corte. Lembre-se de que ela é gentílica. Paulo era mesogentílico. Ele era filho de romano com judia, então, portanto, ele era judeu e cidadão romano. Mas Febe não, Febe tinha uma profissão. Ela foi auxílio para muita gente, inclusive ele. E a palavra que está aí com protetora, ela é a palavra prostatis, do grego, que dá origem à nossa palavra patrono ou patronese. Olha que interessante. Febe era uma patrono, patronese, protetora, diz nada para nós. A melhor tradução seria benfeitora legal. Literalmente, o termo usado por Paulo designava o representante legal de estrangeiros. Ela tinha uma área do direito que era defender juridicamente gente que não era daquela região. Por isso que Paulo mandou ela vir até Roma, porque Paulo não era de Roma. Ela protegia estrangeiros, ou seja, ela era especialista no que Paulo precisava. E quem mais era estrangeiro? Todo mundo que estava na diáspora, lembra? Eles foram perseguidos em Jerusalém, a galera fugiu. Lembra de Pedro? Escrevendo para os fugitivos, para os forasteiros da Ásia, do Ponto, da Bitínia, da Galácia. Febe devia ser rica. Não estou dizendo devia que eu estou imaginando, não. Todos os estudiosos desse texto concluem que Febe era uma mulher muito rica, porque muita gente precisava de Febe. E Febe usava esse dinheiro que ela conseguia não só para ajudar pessoas, mas também para subsidiar a obra, como fazia Lídia. Vocês estão estranhando? A época do Novo Testamento era igualzinha à nossa. Mulheres estavam em alta, homens em baixa, e mulheres podiam ganhar muito bem e serem muito ricas, e o evangelho prosperou com essas mulheres, que foram uma bênção. Febe era uma delas. Agora, por que isso? Porque metecos, ou estrangeiros, que é a palavra no original, significava que pessoas estrangeiras não tinham direito na polis grega e precisavam de um defensor. Pessoas como professores, artesãos, artistas e comerciantes. Aí, me lasquei. Não é? Paulo usa a expressão patronese ou benfeitora. Paulo está usando um título bastante honorável, bastante digno de honra. E nós fazemos o mesmo quando a gente se forma. Vocês já devem ter passado pela escola, imagino. Tem que muita gente aqui ou está na escola ou acabou de sair. Né? Ainda não formou, mas formou já? Colou grau?
Não, é verdade, você colou grau, vocês dois colaram, é verdade, eu estava lá. É verdade. Alzheimer tem um problema, né? Então, certa dificuldade. É verdade. Mas foi bem sim, lembrado. Eu vi. Lembrei agora também, é verdade. Ainda bem que eu fui, né? Tem foto para provar. Pois é, vocês dois se formaram e vocês dois tiveram patronos na formatura. O senhor foi patrono ou patronese? É. Patrona? Patronese? O senhor foi patrono? Aí, ó. Os dois bons exemplos. Claro que eu não estava lembrando, mas tudo bem. Não é? O que a gente pensa que um patrono é? Alguém que vai dar nome à turma. A minha turma chama Boanerges Ribeiro. E foi o patrono da minha turma, né? Pós-mortem, que já tinha morrido, porque a gente queria dizer que no ano da morte do rei Boanerges, nós nos formamos. Mas não é disso que se trata. Você sabe o que o patrono é? Patrono é alguém conhecido, pelo menos pela turma, por defender uma causa. Quando você dá o nome da sua turma de um patrono, você está dizendo que você reconhece e acredita na causa. É isso que significa um patrono, uma patronese. Patrono é alguém que defende uma causa. Para os estudiosos, Febe era uma patronese de profissão, ou seja, ela acreditava na causa que defendia dos crentes que eram levados à corte. E ela, por conta da sua profissão, também acreditam, ficou muito rica e ela usava as suas posses para ajudar as pessoas. Talvez essa seja, inclusive, a razão pela qual era notório que Febe fosse uma serva. Portanto, uma vez que ela frequentemente ajudava os outros irmãos, era razoável que ela fosse assistida pelos romanos. E sua atuação como protetora tinha feito com que ela adquirisse grandes méritos e a fazia credora da gratidão dos irmãos. Os crentes em Roma são, portanto, informados desse fato a fim de reagirem com Febe de modo condigno. Patronos. A gente fala de formatura, mas talvez não seja melhor. Deixa eu explicar o que é um patrono na vida real. Oskar Schindler. Já ouviram falar? Da lista de Schindler? O alemão que salvou mais de 1000 judeus das mãos dos nazistas? Ele é um patrono para aquele judeu. É isso que um patrono fazia. Provavelmente, Febe foi para os cristãos do apóstolo Paulo, da época do apóstolo Paulo, o que Schindler foi para os judeus da sua época. Quem sabe assim fica mais claro quem era Febe. Percebeu? Seria difícil para você dizer para vocês que devemos ser como Febe. Esse é o tipo do sermão moralista, né? Já pensou terminar agora e falar assim, você tem que ser como Febe. Não. Não devemos ser como Febe, porque não temos como ser como Febe. Sequer vivemos em um ambiente de perseguição religiosa franca. Perseguem sim, mas não da maneira como era. Mas nós sempre teremos a oportunidade de defender a fé cristã ou um cristão em apuros. E Jesus sabia disso. E não foi à toa que ele disse, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabrito de ovelha. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Então perguntarão os justos. Repare que esquecemos cabrito, né? Deixa os cabritos para lá. Foco nas ovelhas. E aí perguntarão, Senhor,
Mas quando é que a gente te viu com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro, ou te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando quer que a gente te viu enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei, preste atenção, respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Febe se encaixava nessa descrição. Entenderam? Febe se encaixava nessa descrição. Por isso ela era recomendável. Ok. Mas, além de reconhecer alguém recomendável, para mim esses são os dois principais pontos do que Paulo apresenta com Febe. Ela era uma serva e uma patronese, uma protetora. O que é que a gente deve fazer com a pessoa que é recomendável? Saudar com uma salva de palmas? Não. Curtir suas postagens? Compartilhar, talvez? Não. O que a gente faz com alguém que é recomendável? Está no texto. Comecinho do capítulo, verso 2. Febe tinha que ser recebida. Reparou aí? Paulo não diz que ela deve ser saudada. Diz que ela deve ser recebida. O apóstolo Paulo apresenta duas considerações, serviço e proteção, para reforçar a exortação. Paulo fala do caráter de Febe, Paulo fala do serviço de Febe prestado a outros, Paulo fala do ministério como protetora, tendo sido inclusive ele mesmo abençoado, e dá testemunho disso. Portanto, ao exortar os irmãos em Roma que recebam Febe, ele pede para que o façam de modo cristão, não é isso? Mas também o façam por motivos cristãos. Essa é a sacada. Temos que receber as pessoas recomendáveis pelo motivo cristão, não é porque Paulo recomendou. Eu acho que esse é o problema da carta de recomendação moderna. Eu recebo você por causa de quem te recomendou e não pelo que o quem te recomendou escreveu a seu respeito. Paulo está dizendo, vocês têm que receber Febe, não é porque eu estou mandando. E repare que Paulo nunca usou da sua autoridade. Quando ele escreveu para Filemon, ele disse, eu podia mandar, e você sabe disso. Que eu sou seu pai na fé, você me deve. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou te pedir. E vou te apresentar Onésimo. E eu quero que você o receba por causa dele, não por causa de mim. Recebam Febe, não por causa de mim, mas por causa dela. Por quê? Porque ela fez por merecer. E a gente não gosta muito de mérito, mas a verdade é que conta na balança. Senão não tinha galardão. Ela fez por merecer. E o que ela fez? Ela serviu. Ela protegeu. É isso. E o que a gente deve fazer? A gente deve recebê-la, não só pelos motivos cristãos, mas também, diz o verso, olha lá o verso 2, como convém aos santos. E que tipo de auxílio viajantes de passagem necessitariam ao se destacarem lá do porto de Cencreia, da cidade natal de Febe, vindo lá para sei lá onde, sei lá, Jerusalém, para defender o apóstolo Paulo, ou Roma? Essa mulher precisava do quê? Não tinha conexão nos voos que ela fazia. Que mais uma estrangeira, viajante, peregrina, que está passando por lugares desconfortáveis. Olha que os aeroportos de hoje, vocês já tiveram que passar a noite no aeroporto? Eu já, com a família toda. Lembra, Fábio? Estava voltando, não deu certo. Voltamos no dia seguinte. Que feliz que a gente chegou. Tudo estrupiado, cansado. 18 malas, 14 mulheres. Só eu de homem. Vocês não oram por mim, né? Brincadeira. E olha que isso é bom. A gente ficou num hotel.
dormimos bonitinho, ainda chegamos cansados. E Febe, tadinha. Paulo ainda tinha um lugar para dormir, e Febe, que estava seguindo o apóstolo Paulo. O que ela precisava, irmãos? Você acha que ela precisava de um aperto de mão, uma palavra de saudação, orientação? Vocês sabem o que ela precisava? O nome é hospitalidade. Crente é hospitaleiro. Aí eu não gosto muito de ser hospitaleiro. Sabe quem vai te mencionar? Satanás. Não vai ser o apóstolo Paulo. Não vai ser o apóstolo Paulo. Hospitalidade. Era hospitalidade que Febe sabia oferecer. Era hospitalidade que Paulo está dizendo que tem que ser retribuído a Febe. Eles a receberão, diz o apóstolo Paulo, no Senhor, como convém aos santos. Deixa eu explicar em termos práticos. Paul Washer estava pregando na Colômbia, numa daquelas regiões de selva que as pessoas refinam cocaína. E é claro que os traficantes não gostaram disso. E eles foram perseguidos a tiros mata adentro. Vocês não conhecem essa história do Paul Washer, imagina. Até que eles chegaram num vilarejo. Ele e um outro missionário. E o missionário perguntou para ele, e agora o que a gente faz? Ai, como é bom ler Bíblia, né? Paul Washer disse assim, precisamos encontrar Febe. E eles começaram a bater de casa em casa, o outro não falava espanhol. Ele falou, o que eu faço? Ele falou, eu vou te dar uma frase-chave. Você bate a porta e pergunta, és hermano? E eles começaram a bater de porta em porta. És hermano? És irmão? E a pessoa dizia, o quê? Se a pessoa não souber do que você está falando, corre. Até que eles bateram em uma porta, abriu uma senhora, e ele perguntou, és hermana? E ela diz, sim, a paz do Senhor. Nós estamos fugindo de traficantes. Ela, pois não. E ela abrigou os dois. Deu banho, deu comida, deixou-os descansar, e dali eles partiram em viagem. Febe. Eles encontraram Febe. Eles foram Febe e encontraram Febe. Febe deveria ser recebida, escreve o apóstolo Paulo, não só com cortesia e hospitalidade, mas com toda a ajuda e assistência de que necessitasse. Pois bem, agora que você sabe disso, vamos encerrar. Não! Vocês sabem que não dá para acabar aqui. Porque esse texto não está falando de Febe. Achou? A lição é clara. Jesus, que era Deus, veio para servir. Ele não só lavou os pés empoeirados dos seus discípulos, ou aguentou as intermináveis e infantis dúvidas que eles tinham, mas ele, Jesus Cristo, se entregou voluntária e docilmente em nosso lugar. Paulo já tinha dito isso antes, ao se referir a Jesus como diácono. Ele os serviu. E qualquer um que servir a seus irmãos segue os seus passos, o imita e se torna por isso recomendável. Mas o verdadeiro servo é Jesus Cristo, não é você. Você pode servir todo mundo que você conseguir servir, porque Ele te serviu primeiro. Jesus é que é, na verdade, o grande patrono dessa coisa toda. Ou você acha que é à toa que ele dá nome para o trem? Nós somos o quê? Cristãos, porque o nosso patrono é Cristo. Eu sei que vocês fez essa ligação lá atrás. Você matou essa charada lá atrás.
Por quê? Porque Ele é o grande protetor dos cristãos, sendo o seu Deus e Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos protege, estando disposto, inclusive, a interferir milagrosamente, se o livramento de que precisamos assim o exigir. Ele é alguém para quem nós podemos recorrer. É claro que isso não significa, e não é isso que eu estou dizendo, se você virar um cristão, aí sua vida vai ficar boa, que Jesus como protetor, acabou dor, acabou sofrimento, acabou qualquer coisa que o valha. Problema, não tenho mais, agora sou crente. Não é isso não. A verdade, Deus vai deixar você sofrer mais porque esses são instrumentos valiosos da pedagogia divina e Deus não vai deixar de usar. Mas saber que Cristo, o que temos a Cristo como nosso escudo, é saber que nós podemos recorrer a Ele. É saber que nós podemos descansar no fato de que nossa vida está nas poderosas mãos do Senhor. E tantas foram as vezes que Ele apareceu para ajudar. Que o diga Daniel, quando esteve na cova dos leões. Que o diga Misael, Ananias e Azarias, mais conhecidos pelos seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o digam a lista dos heróis da fé de Hebreus 13. 12, né? Da 13. Deus nos protege. E culmina, óbvio, com o que a gente deve fazer com isso. Não há como fugir da conclusão final quanto à hospitalidade. Devemos receber a Cristo no nosso coração. Ah, não, claro que não. Não é disso que nós estamos falando. Ele é que nos recebeu na glória do seu Pai. Ele que nos recebeu na casa do seu Pai. Ele que nos abraçou quando nós estávamos mortos e Ele que nos deu uma casa quando nós éramos rebeldes e desabrigados, mendigos miseráveis, quando nós carecíamos da glória. Ele que nos deu uma família quando nós éramos bastardos, inglórios. Só para mencionar um filme. Quando ninguém nos amava, Ele te amou primeiro. Paulo exorta os cristãos a receber Febe, porque cada um de nós foi recebido por Cristo. Não tem a ver com Febe. Tem a ver com Cristo. E eu vos exorto a receber uns aos outros, porque todos vocês aqui foram recebidos por Cristo. Quem de você estiver visitando hoje e não é crente, não pesa sobre você nenhuma obrigação. Você vai para o inferno, é verdade. Mas chamei sua atenção agora? Obrigado. Porque presta atenção, isso aqui não é brincadeira. A única razão pela qual a gente recebe uns aos outros dentro de uma igreja, a razão pela qual vocês são bem recebidos, que a gente fala que vocês são bem-vindos, que a gente abraça, conversa, é porque um dia nós fomos recebidos por Cristo. É óbvio que quem não foi recebido por ninguém com esse amor, não sabe receber. Porque a gente aprende isso em casa. E esta é a casa dos crentes. A gente aprende isso em casa. Essa é a casa de Deus. Aqui nós somos recebidos. Quer receber, precisa ser recebido. Então não fica bravo quando eu falo do inferno. Aliás, fica, vem falar comigo. Vem falar, vem achar ruim. Porque eu quero te receber. Com o mesmo amor que um dia um pastor recebeu um menino adolescente, rebelde, que achou ruim que ele falou isso para ele. Esse menino era eu, esse pastor era o Weber, e hoje eu estou recebendo com o amor que eu fui recebido. Vocês todos podem receber, porque fomos recebidos por Cristo. Isso o que uma saudação, uma recomendação, saudação é semana que vem. É isso o que uma recomendação nos ensina. E que Deus, em sua glória, nos receba no dia final. Amém.